A memória muscular é um fenômeno fascinante que revela como o corpo humano é capaz de reter adaptações físicas e neurológicas, mesmo após longos períodos de inatividade. Ela explica por que pessoas que já treinaram conseguem recuperar força e desempenho com muito mais rapidez do que iniciantes, e tem implicações profundas para atletas, praticantes de atividades físicas e até na reabilitação médica. O que é memória muscular? Imagine alguém que passou meses sem treinar e decide voltar à academia. Em poucas semanas, essa pessoa já nota que os músculos respondem mais rápido, o desempenho melhora e os movimentos parecem mais naturais. Isso não é apenas motivação ou sorte, é memória muscular em ação. Apesar do nome, a memória muscular não está relacionada à lembrança consciente de movimentos, como andar de bicicleta ou tocar um instrumento. Esse tipo de habilidade é chamado de memória motora, controlada pelo cérebro e pelo sistema nervoso. Já a memória muscular, no sentido fisiológico, refere-se à capacidade dos músculos de recuperar força e volume com mais rapidez após um período de inatividade. A base científica: mionúcleos e células satélites. Para entender a memória muscular, é preciso conhecer a estrutura das fibras musculares. Cada músculo é composto por células alongadas chamadas fibras musculares, que são multinucleadas, ou seja, possuem vários núcleos celulares, chamados mionúcleos. Durante o treinamento físico intenso, especialmente em atividades que provocam hipertrofia, crescimento muscular, o corpo recruta células satélites. Essas células-tronco se fundem com as fibras musculares e adicionam novos mionúcleos. Esses núcleos extras são responsáveis por comandar a produção de proteínas e a manutenção da célula muscular. O mais impressionante é que, mesmo após um período de inatividade, esses mionúcleos não desaparecem. Eles permanecem nas fibras musculares, prontos para serem reativados quando o treinamento é retomado. Isso significa que o músculo lembra do que já foi feito e consegue se readaptar com muito mais eficiência. Estudos científicos. Evidências concretas. Pesquisas realizadas nas últimas 2 décadas confirmam a existência da memória muscular. Um estudo publicado na revista PNAS em 2008 mostrou que os mionúcleos adquiridos durante o treinamento permanecem mesmo após longos períodos sem exercício. Outro estudo, conduzido por Seaborn et al. Em 2018 e publicado no Journal of Physiology, analisou alterações moleculares e celulares em fibras musculares. Os pesquisadores descobriram que músculos previamente treinados recuperam força mais rapidamente do que músculos que nunca foram treinados, mesmo após meses de inatividade. Essas descobertas têm implicações importantes para atletas, pessoas em reabilitação e qualquer um que deseje retomar uma rotina de exercícios. Elas mostram que o esforço feito no passado não é perdido. Ele deixa uma marca duradoura no corpo. Memória muscular versus memória motora. É comum confundir memória muscular com memória motora. A memória motora está relacionada à capacidade de executar movimentos automaticamente, como dirigir, digitar ou tocar violão. Ela envolve o cérebro, o cerebelo e o sistema nervoso central. Já a memória muscular é localizada nos próprios músculos. Ela não depende da consciência ou da prática mental, mas sim de adaptações celulares e moleculares que ocorrem durante o treinamento físico. Ambas são importantes, mas atuam de formas diferentes. Implicações para o treinamento físico. A memória muscular tem grande relevância para quem pratica exercícios físicos. Ela significa que, mesmo após uma pausa, seja por lesão, férias ou falta de tempo, o corpo não volta à estaca zero. Pelo contrário, ele retoma o progresso anterior com mais rapidez. Isso pode ser extremamente motivador para quem está pensando em voltar a treinar. Saber que o corpo lembra do que já foi feito ajuda a superar a frustração inicial e a manter a consistência. Além disso,
Permite que os treinadores e fisioterapeutas criem estratégias mais eficientes para o retorno ao exercício. Reabilitação e envelhecimento. A memória muscular também tem aplicações na medicina e na reabilitação. Pacientes que passaram por cirurgias ou períodos de imobilização podem se beneficiar dessa capacidade de recuperação acelerada. Ao retomar os exercícios, os músculos previamente treinados respondem melhor, facilitando o processo de reabilitação. No envelhecimento, a memória muscular pode ajudar a preservar a funcionalidade. Pessoas que mantiveram uma rotina de exercícios ao longo da vida tendem a ter uma recuperação mais rápida após quedas, doenças ou períodos de sedentarismo. Isso reforça a importância de cultivar hábitos saudáveis desde cedo. Genética e epigenética. O papel dos genes. Além dos mionúcleos, a memória muscular também envolve alterações genéticas e epigenéticas. Durante o treinamento, certos genes são ativados para promover o crescimento muscular. Mesmo após a pausa, essas alterações podem permanecer, facilitando a reativação dos processos de síntese proteica. A epigenética estuda como o ambiente e o comportamento influenciam a expressão dos genes. No caso da memória muscular, isso significa que o histórico de treinamento pode deixar marcas duradouras no DNA das células musculares, tornando o corpo mais eficiente na resposta ao exercício. Fatores que influenciam a memória muscular. Nem todas as pessoas experimentam a memória muscular da mesma forma. Alguns fatores que influenciam esse fenômeno incluem tipo de treinamento. Treinos de força e resistência tendem a gerar mais mionúcleos. Duração do treinamento anterior. Quanto mais tempo de prática, maior a adaptação. Tempo de inatividade. Pausas curtas favorecem a recuperação mais rápida. Idade. Pessoas mais jovens têm maior plasticidade muscular, mas idosos também se beneficiam. Genética. Algumas pessoas têm predisposição para ganhar e manter massa muscular. Mitos sobre memória muscular. Como o conceito ganhou popularidade, surgiram também alguns mitos. Um dos mais comuns é acreditar que a memória muscular permite manter o físico mesmo sem treinar. Isso não é verdade. A massa muscular diminui com o tempo sem estímulo, mas a capacidade de recuperá-la é maior em quem já treinou. Outro mito é pensar que qualquer movimento aprendido automaticamente é memória muscular. Como vimos, isso é memória motora. A memória muscular é específica para adaptações físicas e não envolve habilidades cognitivas ou motoras complexas. Estratégias para aproveitar a memória muscular. Se você já treinou antes e quer voltar à rotina, aqui vão algumas dicas para aproveitar ao máximo a memória muscular. Comece com treinos leves. O corpo vai responder rápido, mas evite sobrecarga. Priorize a consistência. Treinar com regularidade ativa os mionúcleos. Alimente-se bem. Proteínas e nutrientes são essenciais para a síntese muscular. Durma o suficiente. O descanso é fundamental para a recuperação. Evite comparações. Respeite seu ritmo e celebre cada progresso. O corpo lembra, sim, e isso é poderoso. A memória muscular é uma prova de que o corpo humano é capaz de aprender, adaptar e evoluir. Mesmo após pausas, ele retém informações valiosas que aceleram a recuperação e o desempenho. Isso não apenas motiva quem deseja voltar a treinar, mas também transforma a forma como entendemos o exercício, a reabilitação e o envelhecimento. Se você já treinou antes, saiba que seu esforço deixou marcas profundas, não apenas na aparência, mas na estrutura celular dos seus músculos. E isso é uma excelente notícia. Você está mais preparado do que imagina para recomeçar.